Existe um processo em segredo de justiça que a senhora Isa, a bispa perigosa, olha o porquê a Mighty Gospel está de olho, prestem atenção. Eu vou deixar o vídeo rolando essa parte, dobre atenção esse ponto, e eu vou comentar em seguida. Se liga. Acabou movendo contra Geld. Por conta do quê? Uma entrevista que ele acabou cedendo a um dos canais envolvidos, ou melhor, o chefe da Mighty Gospel. E por que agora a Mighty está criando conteúdo, e inclusive a Mighty Gospel é um grupo de canais que tem um objetivo muito semelhante com aquela Mighty do caso Jéssica. Muito parecido. E você pode ver, a maioria das pessoas que aparecem lá, de uma maneira ou outra, ou estão juntas em algum esquema cabuloso, ou acabam ficando reféns. Todas as pessoas que se aliam a eles, seja alguém que se torna parceiro, seja alguém que, sei lá, faz uma entrevista. E o bispo Geld foi fazer uma entrevista, e essa entrevista foi utilizada em um processo que está em sigilo contra ele. E o canal vive repostando trechos que trazem complicações para o bispo Geld desse processo que está em sigilo. E eu não posso citar aqui o que é. E agora, um dos canais ligados a Mighty vai e me faz um vídeo afrontando ele para ele comentar o assunto para que o processo venha a perder. Aí vem aqui a questão. Vocês acham que é à toa tudo isso? E eu fico pensando, na minha opinião, quem vai lá, cada um fala o que quiser da vida, cada um fala o que quiser da vida, mas quem vai lá ceder entrevista é um idiota, porque fica refém deles. Fica refém. Porque eles vão pegar algumas coisas e, em momentos oportunos, utilizar aquilo contra. E aqui está uma prova. Agora vocês entendem, porque tem canal que chega e agora está falando desse caso e descendo a marreta, defendendo com unhas e dentes a bispa perigosa. Lógico, ela tem o direito à defesa. Mas você entende a fundo o porquê. E cabe aqui uma indagação. Por que eles estão tão interessados nessa defesa? E por que ficaram tão interessados nessa entrevista com o bispo para procurar aí provas contra ele? Estranho, não é? Eu já venho batendo nessa tecla, há muito tempo. Ninguém presta atenção no que eu falo. Mas segue o baile. Inclusive, pedindo que ele venha a público, que ele venha se pronunciar e ele venha dizer alguma coisa. Vocês perceberam que a dignidade e a honra dele foi afetada, chamando ele de beta, atacando ele, indo de encontro a ele, citando o nome dele, falando que ele é um beta. Por quê? Querem que ele produza provas, para assim a Isa ter mais argumentação dentro do processo que está sob segredo de justiça, para assim ganhar essa causa. Então a gente começa aqui até a indagar. Será que a Mighty está de olho em uma fatia desse processo? É apenas uma indagação. Não sabe o que é break? Break é aquele cara que roda no chão, faz aqueles negócios de dança, imita robô, é isso. Quem não conhece Geld, eu fui pesquisar, procurar fontes e pessoas, inclusive soltei um áudio lá no canal André Carpano. Geld foi quem, pura e simplesmente, criou a personagem Isa Reis. Você não está acreditando? Bom, opa, peraí, como que é o negócio? É isso mesmo. Eu sei que Isa Reis é o nome dela, mas quando me referi a Isa Reis, dentro do contexto, a pregadora, a imagem dela, desse personagem
que é um personagem real de si, mas a figura pública Isa Reis, não a senhora Isaura, mas sim a senhora Isa Reis, quem criou foi o próprio Gelde. E aqui vai ter as argumentações de como foi criado, como que foi colocado, e a sustentação, que só de falar, não precisa nem provar nada, mostrar nada, só fala vai fazer com que todo mundo entenda a comprovação dos fatos. Aqui algumas considerações que quem acompanhou qualquer conteúdo da Bispa Isa Reis vai identificar e vai dizer se estou mentindo ou não. Por exemplo, quem fazia os sermões dela? Porque o Bispo Gelde é um teólogo. Ele tem um sermão que é mais... Bom, vamos lá. O que é um beta? Beta tem dois tipos de macho, o alfa e o beta. O alfa é o que domina e o beta é aquele que é dominado. Pronto. Acho que eu respondi, né? Visto por outros como aquele cara que é o gado, o cara que a mulher pisa, que manda nele. Ele fala, sim, minha senhora. Voltado ao lado expositivo. E Isa Reis apenas apresentava o testemunho e a aplicação. Se você vê uma ministração dela hoje em dia, que está mais para o lado coach, é totalmente o oposto da ministração que ela trazia, porque era que vinha ali uma ministração mais teológica, uma ministração mais voltada ao lado expositivo. Perceberam? Uma outra observação. Quem escreveu os livros? Foi justamente o Gelde. Então, o material que existe no lado teológico é do lado do Gelde. Então, ele criou a imagem dela. Além disso, prova disso que quem acompanha a Bispa Isa Reis pode ver que as mensagens dela atual são coach. E ela não tem argumentação teológica sobre determinados assuntos. Ela não consegue falar de forma teológica. Ela não tem argumentação para tais... nem por fundamental. Ela é uma pessoa que conhece muito superficialmente. Ela não tem um sermão expositivo. Atualmente não. Os que ela tinha antigamente eram feitos por Gelde. Então está aqui uma confirmação. Gelde já era formado e já tinha concluído o seu estudo. Além de ele já ser formado e concluído o seu estudo, ser um teólogo, bacharel, ter o conhecimento, ele quem fazia, e diga-se de passagem, até escreveu livros. Então isso comprova muita coisa. É complicado, hein? Complicado. Para quem não sabe, ele era formado já há um bom tempo. E Isa nunca, em nenhum momento, segundo fontes, nunca pagou faculdade. E ele foi quem fez a sua faculdade no FBB, no ano de 2012. Embora que não sabemos ao certo o ano que ela começou a pregar, e ela fala que já tem um bom tempo, mas o sucesso dela foi depois de 2012. E isso é algo incontestável. Eu falei que ia abrir alguns segredos aqui. Eu vou abrir alguns segredos, e caso a MindH queira falar sobre esse assunto, inclusive pesquisar, iria ser um tanto coerente. Existem duas pessoas aqui que eu vou citar os nomes: Ivan e Isabel. Essas duas pessoas. Aqui, esses dois nomes que eu citei, a MindH nunca vão atrás deles para perguntar. Nunca! Sabe o que é nunca? Nunca, jamais, never. Não vão de modo algum atrás desses dois nomes citados. As pessoas têm ódio mortal dela porque foram muito humilhados. E essas duas pessoas são nada menos do que irmãos. E olha que eu não estou nem falando de como ela tratava as suas secretárias, a Lucy e a Bia. Ela tem uma reputação de